Então vamos lá, falar um pouco sobre a aveia, afinal a aveia faz bem ou faz mal. E esse vídeo ele foi motivado porque eu fiz um post provocativo no Instagram falando que a aveia pode ser uma possível sabotadora da tua dieta. Então teve muito nutricionista que falou, né, rasgou o verbo lá no Instagram. E pessoal, eu com muito amor digo o seguinte, o que eu mais quero é que meu paciente ele resolva a vida dele da melhor maneira possível. Então, assim, independente do que tu falou ali, quem realmente quer entender o porquê que eu disse, provoquei naquele post, eu fiz esse vídeo, vem assistir esse vídeo, eu fiz esse vídeo principalmente para o pessoal que é profissional da saúde, o nutricionista, o médico que quer entender um pouco mais o porquê que a aveia pode ser uma possível sabotadora da tua saúde. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre centralizar o teu intestino. O teu intestino é o centro metabólico do teu corpo, é a parte mais importante, sempre digo isso para meus pacientes, do teu corpo. E a gente precisa começar a entender se ele está em equilíbrio ou desequilíbrio. E normalmente, ele está em desequilíbrio. Ele é povoado por bactérias, fungos, vírus, e quando esse ambiente, né, está em desequilíbrio, a gente dá o nome de disbiose. Muito comum que a nutricionista escuta demais esse termo. Quem é médico já é difícil de escutar esse termo na faculdade, mas já está começando a se falar agora recentemente. E essa disbiose sim pode ser uma porta para você ter uma permeabilidade intestinal, que a gente chama de leaky gut. E o que é esse leaky gut? São microlesões no teu intestino. E essas microlesões muitas vezes podem passar macromoléculas e começar a estimular o sistema imunológico. E isso pode sim causar uma reação inflamatória. A gente começa alguns alimentos e a gente começa a entender o que é sensibilidade tardia. A Sociedade Brasileira, né, de Alergia, através do Consenso Brasileiro de Alergia desde 2018, já se fala de alergias não mediadas por IgE, mas por outros anticorpos, né? Principalmente IgG. E a partir de então a gente começa a entender que o alimento ele pode ter uma informação inflamatória para o teu paciente. Um dos alimentos que a gente mais discutia muito no passado recente era sobre o glúten. O glúten é ruim, o glúten é bom. E realmente hoje a gente cada vez mais entra-se num consenso que o glúten não é tão interessante para o corpo, numa rotina, independente até se tu tem algum tipo de alergia ou não. Por que o glúten mesmo, naquelas pessoas que não tem nada de alergia, não tem nada, sente nada com glúten, não é interessante manter na rotina? Porque o glúten ele é uma molécula naturalmente inflamatória. E ele uma das proteínas do glúten é um grupo de proteínas que a gente chama de prolamina e dá o nome de gliadina. E essa proteína do glúten, ela já tem uma dificuldade natural de digestão. E o glúten, ele naturalmente se torna inflamatório. Quando ele não consegue ter uma boa digestão no corpo, ele começa a corroborar para essas microlesões no teu intestino. E isso sim pode ser um gatilho mais na frente para o aumento da permeabilidade intestinal e para uma doença autoimune. Então, mesmo você não tendo nada, você não tendo nenhum tipo de alergia ao glúten, não é interessante a gente ter ele na rotina, tá? E aí, uma das moléculas que eu falei para vocês que tem no glúten é um grupo de proteínas chamado de prolaminas, que existe em outros cereais. Existem moléculas em outros cereais parecidas com a gliadina. E dentre eles a cevada, o milho, a soja e também a questão da aveia, tá? Então, a aveia existe a avenina, que ela é uma prolamina, ou seja, ela é um grupo de proteínas rico em prolina, e ela tem essa semelhança com o glúten. E muitas vezes não, algumas vezes podem dar uma reação cruzada.
Então a gente precisa sempre avaliar paciente por paciente para entender se aquele alimento realmente é saudável ou não. Eu sei que a aveia tem diversos benefícios, mas se ela causa uma sensibilidade tardia no paciente, ela vai causar mais malefícios do que realmente as propriedades boas, né? Não vão se sobrepor. Então, assim, o primeiro motivo de realmente eu ter provocado aquilo ali é para que a gente pense. A gente tem que olhar agora para paciente, não é para o alimento. É entender o que é que o alimento ele informa para o paciente, a interação do alimento com o paciente. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que por que a aveia pode ser uma sabotadora da tua dieta ou da tua saúde? Porque boa parte são contaminadas por glúten, ou são plantadas no mesmo terreno que o trigo, ou sofrem um processo de moagem também no mesmo local do trigo. Então sim, podem ter uma contaminação pelo glúten. Então a primeira coisa é essa. Mas vamos lá, vamos supor que a aveia não tenha contaminação, ser livre totalmente de glúten, né? E aí você precisa começar a avaliar realmente se aquela avenina, que é parecido com a gliadina, não possa estar dando também uma reação cruzada com glúten e aumentando a sensibilidade. Então, isso aí são coisas que eu provoco demais para pensar. Apesar de que, primeiro ponto, a avenina ela tem uma baixa concentração na aveia, mas tem, né? E a gente precisa considerar isso aí. E segundo, a aveia tem diversos benefícios, né? Normalmente fibras solúveis com beta-glucana, que melhora muito, né, a produção pode melhorar muito a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e depois a gente vai falar muito sobre isso, para quem é profissional quer entender um pouco mais sobre isso, tá? Aliás, uma das coisas que eu tenho em mente cada vez, estou montando já algumas aulas, para quem quer realmente ter uma visão mais crítica, né, aprofundar os conhecimentos com relação a isso. E assim, quando ela tem essas fibras, ela melhora, ela desinflama o teu organismo. Porém, se tu tem uma sensibilidade tardia à aveia, ela vai inflamar, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Então os dois pontos, esses dois pontos que a gente sempre tem que avaliar de paciente para paciente. A gente tem que parar de olhar só para o alimento. A gente tem que olhar a interação do alimento com o paciente para saber se ele está passando a informação correta, uma informação boa, na verdade, né? Não é nem correta, é uma informação boa para o paciente. Para aí sim a gente tomar a decisão, tá? E ser crítico muitas vezes, entender todos os sinais que o paciente fala, que sente, mas muitas vezes às vezes a gente só olha para o intestino. E o intestino é uma parte importante, se ele tem azia, má digestão, se ele é constipado ou não. Porém, a gente precisa olhar para um todo. Se tem enxaqueca, se tem rinite, sinusite, problemas respiratórios são muito comuns. Lesões de pele também, até sinais e sintomas de ansiedade e depressão também podem ter a ver com sensibilidade tardia ao alimento. Então a lição é essa, 2 motivos que a gente precisa tomar cuidado para saber se a aveia está sendo sabotadora ou não é. Primeiro, se ela tem contaminação pelo glúten. Segundo, se ela não tem uma reação cruzada para sensibilidade tardia. Tá? Então, assim, é isso. O motivo do post foi para que a gente pensasse. E tudo isso vai começar a gente a entender um pouco mais, assim, do paciente, de alguns pacientes que não têm uma resposta tão boa. Mesmo trocando toda a dieta e tudo, colocando alimentos que são teoricamente saudáveis. E para aquele paciente não é, tá bom? E uma das lições que eu aprendi muito na minha vida é que a gente precisa começar a entender a rotacionar os alimentos. Mesmo alimentos saudáveis. A gente tem que tomar cuidado porque o nosso intestino ele é um grande órgão imunológico e ele tem que ser, porque ele recebe material externo direto, ele tem que ter uma defesa boa. Então a gente precisa começar a entender que se você come aquele alimento
numa rotina grande, você pode sim desenvolver uma reação imunológica contra aquele alimento. Por isso é que muitas vezes pessoas que se alimentam, por exemplo, quando a gente chega aqui, né, fala muito sobre leite, glúten, que são os alimentos mais alergênicos, entre aspas, que a gente pega aqui. Muitas vezes pacientes têm essa alimentação numa rotina desde criança, quando chega aqui no consultório, a primeira coisa que a gente precisa é tirar, porque com certeza ali pode estar por trás de alguns sinais e sintomas que o paciente pode estar apresentando. Então eu falo muito, olha, primeira coisa, faça o alimento seu remédio. E na hora que a gente tem uma rotina com um alimento que ele é naturalmente inflamatório, isso acontece, como a gente falou, sobre o glúten, né? E o leite, por que às vezes o leite pode se tornar inflamatório com a rotina, né? Principalmente pela caseína, mas não é uma caseína comum. Antigamente a gente gostava muito da caseína, é uma caseína que ela vem principalmente derivada das vacas de origem europeia, como as holandesas. E boa parte das vacas aqui, né, no Brasil, elas têm origem holandesa, né? São as girolanda, as holandesas, e a caseína dessas vacas de origem holandesa, elas podem sim virar derivados opioides no teu intestino e ter um resultado inflamatório. Então, por isso é que essa rotina de leite e pão, quando chega aqui, é interessante a gente realmente tirar, né, para a gente sentir, né, nem pro alimento, pode ser até que o alimento não esteja causando mal, mas é importante tirar porque já tem um grande período de apresentação àquele alimento para dar um tempo para descansar, para depois retornar. E é assim que eu quero que todos os profissionais que estão junto comigo tenham essa visão crítica do alimento, para que a gente consiga realmente o melhor resultado para o paciente. Eu não estou aqui para provar que eu estou certo ou estou errado para você que quer realmente brigar. Eu estou aqui realmente para melhorar a vida do meu paciente, assim como eu melhorei a minha, assim como realmente eu ajudo demais a vida da minha família, e é um agradecimento a Deus que eu tenho demais por todo esse conhecimento que Ele me permitiu ter, tá? E pessoal, quem quiser conversar um pouco mais disso, entre em contato com o pessoal aqui da clínica, fala que vai ser um prazer conversar com você e tirar mais dúvidas que você tenha com relação a isso, tá bom? Fiquem com Deus e abraço.